Hoje entramos na semana mais esperada do calendário político norte-americano para 2024. Esta segunda-feira marca o primeiro dia da convenção do Partido Democrata, onde Kamala Harris, que acabámos de ouvir no início deste episódio a gritar bem alto alguns dos slogans da sua campanha, e Tim Walz, governador do Minnesota, que Harris escolheu para ocupar o lugar de vice-presidente no chamado ticket de concurso à Casa Branca, vão ter de convencer os Estados Unidos de que são a melhor opção para os próximos 4 anos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. As convenções partidárias nos Estados Unidos são eventos megalómanos, que duram 4 dias úteis, cheios de estrelas do partido, há músicos convidados e normalmente até se realizam em 2 locais distintos, um para os painéis de discussão durante o dia, outro para os acontecimentos noturnos preparados para o horário nobre dos canais noticiosos. Antes de Joe Biden ter anunciado que não iria tentar a reeleição, muitos democratas esperavam esta semana com apreensão e até com alguma ansiedade. As suas prestações públicas na altura eram difíceis de prever. Mas em um mês tudo mudou e o partido parece ter recebido uma forte injeção de adrenalina que se vê nas ruas, nos painéis de comentário e nas redes sociais. Vamos já partir para a conversa com os nossos convidados, que eu já vou apresentar, mas antes vamos ouvir uma curta mensagem de voz precisamente sobre o ambiente que se vive entre os apoiantes do Partido Democrata nas vésperas desta convenção, que nos foi enviado pela Paula Alves, jornalista multimédia da Voice of America, nos Estados Unidos, e que tem colaborado com o Expresso nos últimos meses. Desde que Joe Biden anunciou que desistia da corrida à Casa Branca, que há, notoriamente, a nível nacional, uma mudança na energia entre os eleitores democratas. Uma das eleitoras que recentemente entrevistei, uma eleitora que vota constantemente no Partido Democrata, mas que nos últimos meses olhava para o cenário político com bastante preocupação, numa corrida entre Joe Biden e Donald Trump, falava-me numa transformação espantosa. Muitos comentadores inicialmente disseram que esta energia era própria de uma possível lua de mel e que essa energia levava a que neste momento os comícios estivessem lotados, que houvesse um boom nas redes sociais de apoio a Kamala Harris, sobretudo por parte da camada mais jovem da população, muitos deles que vão votar pela primeira vez nestas eleições democráticas e também são eleitores que usam as redes sociais de uma forma diferente da geração anterior e, portanto, é uma geração que está neste momento extremamente energizada e a apoiar Kamala Harris, dizem as sondagens. Dizem também as sondagens que começaram a demonstrar que mesmo nos estados indecisos, que são centrais para uma vitória nacional, Kamala Harris lidera agora. É o caso da Pensilvânia, do Michigan e do Wisconsin. Mas existem ainda 2 pontos que continuam a desassossegar muitos eleitores, sendo eles a imigração e a economia. Relativamente a estes 2 pontos, que são os mais importam de acordo com as sondagens para os eleitores, Trump consegue ainda alguma vantagem. Contudo, tem-se notado uma melhoria por parte do Partido Democrata, sobretudo nas últimas 2 semanas. E para convencer os eleitores que se encontram indecisos, Harris começou já a levantar o véu sobre algumas das políticas económicas que pretende implementar se for eleita presidente. Esta sexta-feira, no comício na Carolina do Norte, existe a indicação de que a vice-presidente vai apresentar uma medida para proibir a manipulação de preços por parte das empresas de indústria alimentar em prol de lucros corporativos excessivos. Isto numa altura em que muitos cidadãos continuam a apontar o preço dos alimentos como uma das suas maiores preocupações, apesar da descida da inflação no país, que foi esta semana anunciada. Visto que as nomeações de Harris e Walz foram já certificadas, é expectável que a Convenção Democrata seja uma onda de discursos de apoio à candidata que suportem a ideia de que eleger Kamala Harris é também defender a democracia norte-americana e também acalmar os eleitores mais moderados
que ainda vem em Kamala Harris uma opção mais extrema dentro do espectro democrata. Estamos de volta em estúdio com o Germano Almeida, especialista em assuntos internacionais e autor de livros sobre política norte-americana e comentador da SIC, e David Diniz, diretor adjunto do Expresso, que mantém um olho muito atento ao outro lado do Atlântico, onde esteve em reportagem precisamente há 4 anos, na última campanha para as presidenciais. Olá, Germano. Olá. Olá, David. Olá, Ana. Olá, Germano. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso, e a sonoplastia deste episódio está a cargo de João Luís Amorim. David, como a Paula acabou de dizer, estamos numa espécie de hipercelebração. Isto é sempre assim, todas as eleições, porque na verdade, seja qual for a eleição nos Estados Unidos, elas são sempre muito importantes e há sempre muita coisa em jogo. Ou este ano, também por causa da saída de Biden, que levou um pouco os democratas a acreditar que o que estava perdido talvez não estivesse assim tão perdido, este ano está ainda tudo mais ao rubro. O que é que achas? Bem, se calhar é melhor começar por lembrar o grau de entusiasmo com que os republicanos entraram na sua própria convenção há pouco mais de um mês. E nessa altura, lembramos todos, logo a seguir à tentativa de assassinato de Donald Trump, os republicanos pareciam inteiramente convencidos de que não havia nenhuma maneira de perder aquela eleição. Ou, se quiseres, a próxima eleição. Eu temo que esteja a acontecer a mesma coisa com os democratas, que é, de repente, entram na convenção de Chicago desta semana muito convencidos que podem mesmo dar a volta e ganhar a eleição presidencial de Donald Trump. Eu creio que nós estamos precisamente no meio desta ponte. Ou seja, esta é uma eleição muitíssimo disputada, tal como foi muito disputada a eleição de há 4 anos. Recordamos-nos que nessa eleição Donald Trump conseguiu mais votos populares do que tinha tido na eleição anterior, que o levou a presidente, e que só uma enorme mobilização do campo democrata, ou se quiseres, do campo anti-Trump, após uma presidência que estava muito condicionada pela má gestão do fenómeno Covid, e pelos impactos que isso teve na economia norte-americana, só isso permitiu à grande coligação anti-Trump, que Joe Biden liderou bem há 4 anos, vencer a eleição. Nós hoje não temos Donald Trump a sair de uma presidência com maus resultados por qualquer cenário. O que nós temos é uma coisa radicalmente diferente. É um Donald Trump muito mais dominador do Partido Republicano e da, digamos assim, do lado direito dos Estados Unidos, seja lá o que isso for, e uma outra candidata que, bem ou mal, está ainda presa ao legado que ela e Joe Biden entregaram durante estes 4 anos. Eu concluo assim, passando já para o Germano. Eu tenho visto as sondagens com algum cuidado e as projeções também. É verdade que Kamala Harris virou o jogo e, portanto, esta eleição voltou a ficar aberta, mas ela o que fez até aqui foi pouco mais do que recuperar digamos assim, o eleitorado tradicional dos democratas. Ou seja, o que existia antes de Joe Biden entrar naquele debate, ou um pouco antes disso, provavelmente, deu uma endurance claramente aos democratas. A grande questão é, chegará isto para que Kamala vença Donald Trump? Isto não chega decididamente. Aliás, no final da semana passada, a própria Kamala, percebendo isso, entregou a sua primeira versão de um programa económico que é bastante mais atrevido no apoio, no apoio aos norte-americanos, ao cidadão comum norte-americano, do que a própria administração Biden-Harris conseguiu fazer ao longo destes anos. Germano, abrindo também para a ti a possibilidade de responder àquela pergunta sobre se é ou não diferente desta vez, mas também pedindo-te para falar de Biden, e depois também vou pedir isso ao David. É assim, isto é uma era pós-Biden, mas por um lado a Kamala também não pode completamente renegar o que foi o legado de Biden, até porque ele conseguiu fixar alguns indicadores económicos importantes, e os números de inflação saíram há poucos dias e são os mais baixos, apesar de serem ainda bastante altos, e especialmente os bens essenciais estarem muito mais caros, 21% mais caros do que há 3 anos. A inflação está a baixar,
Tu achas que Kamala deve fazer tudo para se colar estes resultados de Joe Biden, ou, como estava a dizer o David, também se calhar começar a implementar algumas das suas próprias políticas económicas, como sabemos, ela está a pensar talvez num controle de preços, para apresentar já hoje no discurso. O que é que achas? As duas coisas, ou seja, é evidente que ela vai colar-se ao legado da administração Biden. Eu acho que naquilo que, por exemplo, para perceber mais ou menos a estratégia, temos que ver o que Biden disse ontem, na primeira vez que aparece na campanha, em que lança a questão: nós avançámos incrivelmente a algumas coisas que, se o outro tipo, o Donald Trump, que ele disse Donald Trump e não Trump, e até parecia que ele estava com mais um problema de contato com a realidade e estava no fundo a quase a gozar com ele próprio. Certo. E afinal estava a fazer um truque eleitoral e a atacar o adversário. Foi um momento engraçado. E portanto a colagem à administração Biden interessa a estratégia Kamala dentro da ideia de se vier Trump, o risco de uma série de avanços civilizacionais estão em causa. E obviamente a questão, por exemplo, do aborto, em que ela vai mais longe e vai até ainda mais de forma mais assertiva do que o Biden dizia, relativamente a recuperar o Roe vs. Wade. Algo que eu acho que por acaso eles chegam, enfim, extrapolam ao dizer que a Administração Federal deve promover essa recuperação, que foi, como sabemos, uma decisão judicial, e por muito que possamos contestar a forma da atual composição do Supremo. Claro, é o Supremo, sim. A verdade é que não podemos contestar a legalidade dessa decisão, mas essencialmente aqui no entanto, causa, há planos também para modificar o Supremo, não é? O Supremo também. Isso é uma boa questão, Ana, porque assim, não é realista, ou seja, não vai acontecer com a maioria republicana no Congresso, mas eu acho que Biden faz bem, ao contrário de algumas opiniões que já ouvi. Eu não acho que isso ponha em causa a estratégia da Câmara. Acho que isso é integrado naquilo que Biden tem de, nos últimos meses, deixar como legado de defesa da democracia. E eu acho que ele faz bem como statement presidencial para mais tarde, noutro momento político, de facto haver uma reforma no Supremo que urge, porque não é aceitável em 2024 ver lugares vitalícios numa democracia americana, e mesmo 18 anos é muito tempo, e essencialmente, olhando para a composição do Supremo, toda a gente percebe que a América não é aquilo, não é 6 conservadores e 3 liberais, a América não é aquilo, e portanto eu acho que Biden faz bem em avançar para essa possibilidade. Até porque se vê pelo voto popular há quanto tempo é que ele é democrata, não é? Exatamente. No país. E bem, Kamala, e do mesmo modo que Biden o fez nas intercalares de 2022 com mais sucesso do que eu acho que os próprios democratas imaginavam, explora isso do ponto de vista político, ou seja, esse desfazamento dá uma oportunidade eleitoral aos democratas, que é, vamos através dos votos reequilibrar isto e impedir que eles, republicanos, se tiverem uma maioria na Casa Branca e no Congresso, avancem para a National Abortion Ban. E aí a Kamala, na entrevista que a revista do Expresso faz capa na semana passada, é muito eloquente a explicar isso. E ao dizer que Donald Trump está a manipular-nos quando, de forma sonsa, nos comícios, diz que não defende a National Abortion Ban, quando, como presidente, disse que a assinaria. E quando tem um vice-presidente que a defende, e quando tem a Heritage Foundation a financiá-lo, que a defende no seu programa Project 2025. E eu acho que essa é uma oportunidade para a Kamala. Portanto, eu acho que é aí. E além do aborto, o que é que ela tem mesmo, na tua opinião, de referir nesta convenção? Que tem um palco mediático muito grande e, portanto, é uma boa oportunidade para ela, se calhar, explicar um pouco da política económica, que é muito importante para os americanos, não é? Não acho que a política económica vai ser um tema forte da convenção. Ela vai abordá-lo, vai ser mais até no palco da campanha, mas a convenção vai ser o prolongar do momento que foi espetacular em 2 ou 3 semanas e estava agora a perder força, o que é natural. O que foi anormal foi a capacidade rápida com que ela não só recuperou o que Biden tinha perdido, como até foi um pouco mais além. Eu recordo que Biden, antes do debate, estava a bater-se relativamente bem na Rust Belt como Trump, mas a empatar, a ganhar por 1 ponto, 2 pontos nesses estados. E Kamala aparece muito forte nos estados decisivos, com vantagens às vezes de 3, 4 pontos nesses estados, e a poder disputar a Sun Belt, Georgia, Arizona e Nevada, onde Biden estava muitíssimo atrás. E portanto, neste momento, eu concordo com o que o David disse, e aliás até resumo assim: se tudo correu bem aos democratas nas últimas 3 semanas e quase tudo correu mal aos republicanos, e neste momento o que vemos é uma ligeira vantagem de Kamala nas sondagens nacionais e nos estados decisivos, então as coisas basta mudarem um pouco e volta a haver uma... Claro. Portanto, Trump tinha a eleição ganha pós-debate Biden, e neste momento Kamala, na minha opinião, está em melhores condições de ganhar a eleição, mas está longe de a ter ganho.
e tem oportunidades e riscos. A oportunidade é que estamos a falar, prolongar o momento e focar, manter a conversa e a narrativa nos temas onde os democratas são melhores na mobilização. Essas questões estamos a falar dos direitos, explorar, e realmente essa tirada do eles são esquisitos foi fundamental para isso, afastou moderados independentes que estavam a aproximar-se de Trump porque achavam que era absolutamente impensável Biden fazer mais um mandato, e Trump está a tentar recuperar alguns deles, colocando a questão da massagem económica, mas de uma forma pouco credível, porque também não é credível dizer que a Kamala destruiu a Califórnia. A Califórnia, se fosse um país, era o quinto país mais rico do mundo. Era a quinta maior economia do mundo. É um estado fundamental para a coesão interestadual da Federação Americana. E, portanto, a Kamala nunca teve funções executivas na Califórnia. Óbvio. E, portanto, a mensagem de Trump a dizer ela é uma radical da Califórnia, se for presidente vai destruir a economia dos Estados Unidos e do mundo e as vossas finanças nunca mais vão recuperar. É um discurso catastrofista que dá razão ao argumento genial da campanha Kamala, que é: vamos defender a democracia de uma forma solar e alegre, e não é preciso ser hostil, agressivo, esquisito e catastrofista para identificar problemas e defender a democracia. E nesse sentido, e mesmo para terminar, na minha opinião, Kamala tem essa oportunidade se conseguir fazer a oposição bem, por exemplo, na forma como escolheu Tim Walz em relação a J.D. Vance. São dois tipos da Middle America. Tim Walz é um tipo branco, heterossexual, que gosta de futebol, foi treinador, tem uma arma e gosta de caçar, e sente-se bem assim e não sente os seus direitos em perigo com o avançar das minorias que promoveu como governador do Minnesota. Vai isto manter-se ou não? Promoveu mesmo muito. Exatamente. Vai isto manter-se ou não? Não sei. Podem as coisas mudar? Podem. Mas até agora Trump ainda não encontrou mensagem para isso. Deixa-me lá tentar discordar aqui um bocadinho do Germano. Ia-te perguntar. Porque eu acho que há aqui há um lado desta campanha, ou melhor, há um lado da escolha Harris/Walz que me preocupa na campanha democrata. Eu percebo inteiramente a lógica, e esta candidatura vibe é ótima, no sentido de muito moderna, muito século XXI, muito redes sociais, serviu evidentemente para rejuvenescer o Partido Democrata e a sua base eleitoral. Isso é evidente, isso era fundamental. Sem isso, claro que os democratas não chegariam a lado nenhum, mas eu temo que a escolha de Walz, sendo ele uma personagem muitíssimo interessante à medida que vamos descobrindo, acabe por reforçar esta batalha de dois lados culturais da América, que é na essência um bocadinho a grande batalha das democracias de hoje em dia, que é de um lado Trump e o seu candidato a vice-presidente muito iguais na necessidade ou a tentar fazer valer a mensagem de que a guerra progressista foi longe demais e que é preciso voltar à América vencedora de outros tempos, sejam eles quais forem, isso não interessa, estar no imaginário coletivo, e recuar este progresso muito súbito que vai assustando muito a América, e um ticket Harris-Walz que é muito posicionado no lado progressista, eles também são os dois muito parecidos, e eu percebo que Walz tem essa especificidade de ter conseguido no seu estado, no estado qual é governador, um posicionamento muito próprio, de conseguir convencer alguns da Middle America a votarem nele, mas ele não deixou de ter um perfil progressista, ele não deixa de ter um perfil muito colado ao novo Partido Democrata. Eu claro que percebo que isso era pré-condição para mobilizar o eleitorado que os democratas precisam mais imediatamente. Agora, deixa muito a descoberto o velho centro. Eu não tenho muita certeza se o velho centro... Aliás, há um artigo muito interessante no Financial Times, já passei a na França, ela sorrirá quando disser, do Janan Ganesh. Como é que Kamala ainda pode perder? Isso. E ele lembra dois fatores para explicar isso. Como é que Kamala ainda pode perder? Tipo, calma, não vão longe demais nesse entusiasmo todo. O primeiro é as sondagens normalmente tendem a prejudicar Donald Trump face aos resultados finais.
isto tem sido verdade, foi verdade na vitória contra Hillary, foi verdade na derrota contra Joe Biden, ainda que não tivesse sido suficiente. E depois aquele fator decisivo que falava há pouco, a questão económica. 70% do eleitorado americano culpa Joe Biden e, portanto, imagina-se também Kamala, pela subida da inflação, pelo aumento louco dos preços nos Estados Unidos. Não importa se é justo ou se é injusto. Esta é a percepção. A questão económica é ainda muito pesada também. Se juntarmos a isso esta opção de Kamala Harris de não ir buscar um vice-presidente que tenha a capacidade de ir buscar outro tipo de eleitorados, e portanto a questão cultural é essa económica, eu temo que esta seja outra batalha entre extremos da América, onde quem está no meio na verdade pode escolher qualquer coisa. Então deixa-me perguntar-te o que é que na convenção tu achas que seria útil os democratas fazerem para talvez tentar não desguarnecer tanto esse flanco, proteger um pouco esse grupo eleitoral, alguma coisa que, algum discurso, alguma linha de pensamento que possa ser explorada para deixar as pessoas mais descansadas, talvez? Honestamente, eu percebo a pergunta, acho que a convenção é claro, é um momento mediaticamente muito importante. Mas eu diria que se Kamala tem de... Nós cá dizemos Kamala, não Harris, mas nos Estados Unidos somos sempre a ouvir Harris, isto baralha-nos a cabeça. Eu acho que ela tem um momento decisivo para convencer os norte-americanos de que ela não é inteiramente Biden e que ela pode fazer alguma coisa para os proteger diferente de Joe Biden, e que está dentro dela, quer dizer, que não é uma tática, que é uma coisa... Mas isso implica uma aproximação a Donald Trump. Ou seja, a agenda económica de Harris, para ser convincente para o eleitorado que precisa, eu temo, tem de ser uma agenda economicamente um pouco populista. Certo. E há um momento para isso. E tentar desarmadilhar esse lado do discurso de Donald Trump, que é o do debate. O debate já está marcado, vai haver, sim, ainda bem, mais do que um, aliás. O debate entre os vice-presidentes ganha também aqui uma importância muito maior do que, por exemplo, há 4 anos. Mas eu acho que, até tendo em conta a precedência, a origem de toda esta mudança radical dentro do Partido Democrata com uma candidata não esperada, eu diria que muito mais do que a convenção, esse será o momento decisivo. É muito engraçado essa entre os dois vice-presidentes, porque eles, no fundo, eles são dois hillbillies que eles diriam saloio sem problema nenhum. Nós aqui não usamos essa palavra, mas eles não têm esse problema. Sim. E são os dois hillbillies completamente diferentes. Ou seja, como eles foram criados, ou seja, é igual, mas depois, quando chegam à idade adulta, vão para lá, fazem coisas completamente diferentes com essa saloice, não é? Que eles valorizam tanto. Entrando um bocadinho na política internacional, porque também não temos, para não alargar imenso o podcast, li que se esperam, e era normal, que se esperam alguns protestos, nomeadamente de grupos pró-Palestina, que também é um tema que Kamala ao qual ela vai ter que prestar atenção. E há uma outra convenção histórica, em 68, que também foi em Chicago e que ficou marcada por fortes protestos contra a guerra do Vietnã. A polícia foi forçada a intervir com força. E a vitória de Nixon, que é um republicano, nesse ano, ainda hoje é atribuída, se não totalmente, pelo menos parcialmente, a essas cenas de desordem que possibilitaram a Nixon dizer que era preciso pôr ordem na casa e só com os republicanos é que isso era possível. Germano, esperas que os protestos se possam descontrolar um pouco ou ser uma parte central desta convenção? Não, eu acho que isso era um risco se Biden continuasse a ser o candidato. Eu percebo a comparação com 68, até nisso havia de facto esse paralelo, mas é preciso dizer, em 68 a situação nas ruas americanas era muito diferente, muito pior, claro. Porque havia imagens de americanos a morrer no Vietnã, e também a situação política do Partido Democrata era completamente diferente, e portanto o risco de 68 existiu há 3 semanas se a passagem não tivesse sido feita corretamente. Há um momento, Biden pode ser criticado ou não por ter demorado a perceber que tinha que ter desistido, mas há um momento decisivo, que é quando ele desiste, minutos depois de anunciar a desistência aos americanos, faz uma mensagem em concreto aos democratas para apoiarem Kamala Harris. Isso é decisivo para fazer essa passagem. Depois Kamala Harris dá um primeiro sinal, quando recebe Netanyahu, de que não abdicará de ter em conta o sofrimento do povo palestiniano e os direitos humanos do povo palestiniano.
Portanto, tenta fazer essa demarcação. Depois poderá estar, nunca saberemos, aqui a explicação para não ter escolhido Josh Shapiro, que embora não possa minimamente ser atacado de ser um apoiante de Netanyahu, não é. Só o facto dele ser judeu ia marcar e condicionar a campanha democrata de uma forma que aí sim podiam perder o controle da narrativa. E portanto eu acho que foi essa a explicação para a não escolha de Josh Shapiro, que tinha obviamente vantagens óbvias, nomeadamente na questão da Pensilvânia e na questão do agarrar o centro que o David fala. No entanto, é preciso perceber outra coisa. Walz, embora de facto mais à esquerda, sem dúvida, é alguém que garante uma grande, se achava a mobilização, o Walz garante mais a mobilização da base democrata e da área progressista. E depois Kamala, é algo que eu tenho tentado defender ao longo destas semanas, que é, uma coisa é o passado de Kamala e o registro dela em alguns temas, como senadora. Outra coisa é ver o que é que ela foi como Procuradora-Geral, ver o seu alinhamento como Vice-Presidente dos Estados Unidos. E eu acho que Kamala se colocará na tradição dos candidatos presidenciais democratas desde 2000, Al Gore, John Kerry, Barack Obama, e até posso recuar aos anos 90 com Bill Clinton, Hillary Clinton, Joe Biden. Todos eles, com diferenças, se incluem num centro-esquerda que tem algumas coisas propostas progressistas, nomeadamente ao nível dos direitos das minorias e da questão da taxação dos mais ricos e defesa da classe média, com diferentes tons, e Kamala vai, e a nível internacional com o posicionamento mais institucional americano, e Kamala vai integrar-se aí. E integrando-se aí, na minha opinião, como Walz, garante mais a mobilização da base do que garantiria com Josh Shapiro. E portanto percebi a lógica dentro disso. Certo. Por outro lado, também achava aqui é perceber que se há um mês os democratas corriam o risco de ter uma convenção, não só grande problema com desunião, conseguem em semanas ter um grande momento de união em liderança, e olhando para o que Kamala foi até agora, para mim seria uma grande surpresa se ela não tivesse um grande desempenho nos debates, porque Kamala, eu vejo-a como uma espécie de Obama no feminino, sem o brilho retórico de Barack Obama, obviamente, mas com uma igual capacidade de entrega de mensagem aos mesmos segmentos. A coligação é a mesma. A coligação Kamala parece mais parecida com a coligação Obama 2012 do que propriamente até com Biden 2020. E nesse sentido, ela que em 2-3 dias encontrou o tom certo para atacar Donald Trump saindo por cima, não acho que vá sair desse tom, e se for tão competente, mesmo que sem brilho, nos debates como foi até agora no terreno de campanha, na minha opinião, tem tudo para ganhar. Porquê? Porque, olhando para o histórico, a mobilização, o eleitorado potencial dos democratas é superior ao dos republicanos. É verdade, como o David disse há pouco, que Trump aumentou a sua base de 16 para 20. Estava a fazê-lo também agora. Mas o que é que Kamala rapidamente mostrou? Que só houve uma coisa nos últimos anos da política americana mais forte que o movimento de Trump. Sabes qual foi? Foi o movimento anti-Trump. E eu acho que esse movimento anti-Trump tem tudo para voltar a ganhar, desta vez com Kamala. David, o editorial desta semana no Expresso fala de 2 conflitos internacionais que nós temos acompanhado, Israel-Gaza e também Ucrânia, e que estão diretamente dependentes daquilo que acontecerá nos Estados Unidos. Esperas alguma coisa de concreto nestes últimos 3 meses que faltam para as eleições? Alguma resolução, precisamente porque vai haver eleições? Para quem nos ouve, nós gravamos na sexta-feira, portanto este episódio do podcast irá para o ar apenas na segunda. Não sabemos, portanto, este é o disclaimer, se até segunda-feira alguma novidade resulta das negociações ou da tentativa de negociação do cessar-fogo. Estou aqui, acabei de ler que os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta mesmo agora, sim. Enquanto conversávamos. Isto para responder-te diretamente. Eu acho que há um papel que Joe Biden está a tentar desempenhar nesta sua saída de cena, embora progressiva, de deixar campo limpo para Kamala Harris e a sua candidatura antes das presidenciais. E esse papel é tentar estabilizar a situação em Gaza. Sem isso, se não querendo contradizer, e porque concordo com aquilo que disse o Germano ainda agora, que Kamala tem tentado redefinir a posição democrata relativamente ao conflito, a verdade é que esse pode ser um problema enorme de mobilização de uma camada da população que é porventura decisiva
para que ela tenha efetivamente a oportunidade de vencer a eleição. Com o conflito estabilizado, Kamala terá uma capacidade de intervenção pública mais tranquila, digamos assim. E eu acho que Biden tem uma oportunidade. Agora deixa-me olhar para o reverso da medalha muito rapidamente. Quer no conflito em Gaza, quer no conflito ucraniano, estes meses de Joe Biden vão ser muitíssimo importantes. Porque, obviamente, o cenário será mais dramático se Donald Trump vencer, mas mesmo que Kamala consiga uma vitória, e ela será sempre à justa, tudo indica que uma vitória de Kamala não seja muito folgada, não digo só para a presidência, mas também para o Congresso e Senado, a próxima presidência dos Estados Unidos terá enorme dificuldade em lidar com conflitos desta natureza e desta sensibilidade. Portanto, este é o último papel de Joe Biden, mas ele não é menor, pode ser determinante para Kamala Harris para novembro, e mesmo depois de novembro, bom, talvez depois de novembro, na verdade, já não haja grande margem de manobra, porque já o novo presidente seja o qual for. Muito rapidamente, eu gostava de vos perguntar o que é que vocês querem mesmo ver nesta convenção. Algum nome, algum discurso? David, estás à espera assim de algum highlight? As altas luzes, como nós às vezes dizemos aqui na redação. Olha, eu gostava de ver uma coisa que muito provavelmente não verei, que é Michelle Obama no palco. Eu acho que se há alguém verdadeiramente capaz de mobilizar a base democrata a favor de Kamala Harris, é ela, por todos os motivos, incluindo os raciais, incluindo os de género, mas porque é efetivamente uma personalidade muito acarinhada. Os democratas culminam nesta convenção 4 semanas absolutamente incríveis e inesperadas de dinamização de eleitorado. Precisavam de uma cereja no topo do bolo para poderem encarar as semanas que restam até ao debate, aquele que eu digo que é decisivo, ou que eu julgo que é decisivo, com grande confiança. E eu, se tivesse de fazer uma aposta, seria essa, Michelle Obama. Jerônimo, quem não gostaria, curioso, não é? De ver essas grandes figuras em palco. Sim, mas estão confirmados os 3 últimos presidentes democratas. Sim. E se já mais ou menos sei o que é que Joe Biden vai dizer, vai fazer um discurso pela defesa da democracia, vai dizer que neste momento histórico é Kamala quem o tem na mão. Eu estou curioso em relação ao discurso de Bill Clinton. Porquê? Porque Bill Clinton foi o primeiro governador democrata de um estado do sul desde os anos não segregacionista, e só foi no final dos anos 80, do Arkansas, como eles dizem lá, e é alguém que foi, sendo um branco louro, o primeiro democrata a ter um grandíssimo apoio do voto negro. Toni Morrison até chegou a dizer que foi o primeiro presidente nos Estados Unidos, não foi Obama, foi Bill Clinton. E Bill Clinton pode fazer o caso de como Kamala tem tudo para ter o apoio de todo o eleitorado que, por exemplo, votou Obama em 2008 e em 2012. Por outro lado, estou curioso não em relação aos discursos, mas em saber o que é que vai na cabeça dos eleitores da Geórgia, dos condados urbanos, que num estado tão rural como a Geórgia, em que se tu terás 5 ou 6 condados urbanos, o Trump ganharia com 70% ou 80%, mas onde Biden incrivelmente conseguiu ganhar aquele estado. E saber se eles estão dispostos a fazer o mesmo. Sabes porquê? Porque se a Kamala ganhar na Geórgia não vale a pena fazer outras contas, será a próxima presidente dos Estados Unidos. Então isso não é a Pensilvânia? É a Pensilvânia na lógica da Rust Belt, mas a Rust Belt basta à Kamala, aqueles 3, sim. Georgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, desde que não perca nenhum estado democrata. Certo. Mas isso nem põe a Geórgia na equação. Okay. A Geórgia já está numa segunda linha. Certo. Portanto, chegamos ao fim, mas há sempre aquela parte mais lúdica do nosso podcast, de permitir a evasão dos nossos mental, pelo menos, dos nossos convidados. E eu gostava de saber para onde é que cada um de vocês viajaria sem qualquer restrição de tempo, de financeira, de laboral, nada. Para onde é que ias, David? Oh God, olha, eu se não tivesse qualquer tipo de restrição iria até aos Estados Unidos, mas ia mesmo procurar aqueles estados que são mais ferozmente apoiantes de Donald Trump. Eu tive o prazer, a sorte de, como tu disseste no início do podcast, de acompanhar nas últimas 3 semanas a campanha norte-americana. Foi um prazer. Tive também a sorte de infiltrar-me num comício, e a palavra é mesmo esta, infiltrar-me num comício de Donald Trump, mas fiquei com aquela dúvida sociológica de
de até onde é que esta batalha cultural dentro dos Estados Unidos está encostada neste eleitorado. E fiz muitas conversas com apoiantes de Donald Trump, adoraria ir para o terreno, varrer aquilo e perceber exatamente o que é que eles estão a pensar, o que é que sentem, o que é que os leva a apoiar de uma maneira tão entusiástica, ou às vezes não tão entusiástica, mas muito determinada, este candidato tão particular, mas tão particularmente perigoso. Há pouco falaste da Pensilvânia, não é? E não tanto Filadélfia, porque nas grandes cidades da Pensilvânia certamente a Kamala vai ganhar por muito, mas naqueles condados mais suburbanos, onde havia ali a dúvida, porque a Pensilvânia tem uma coisa, muito rapidamente, que é preciso explicar. Ao contrário do Wisconsin e do Michigan, onde a questão é onde Kamala chega, mas Trump certamente nunca terá mais que 50% desses. Certo. O Trump está perto dos 50% na Pensilvânia, de facto, os dois vão estar ali muito em cima, porque a Pensilvânia tem especificidades até ao nível do tipo de economia que tem, a questão do gás de xisto, da questão da extração, que os outros dois não têm. E portanto a conversa ali do Trump mais de atacar as eólicas, aquele tipo de conversa, vai muito. A Revolução Verde que vai destronar as indústrias, sim. E portanto a conversa democrata ali tem mais problema. O Biden teve a questão. O Biden é de lá de Scranton, Pensilvânia. É verdade que não viveu lá grande parte da vida, mas é de lá. Mas ias à Pensilvânia? Aqueles condados suburbanos para perceber. Portanto, isso. Mesmo sem serem trabalho, iam os dois para trabalho. Ok. São da minha... Eu costumo responder assim quando me perguntam. Trabalho é interesse sociológico, não é trabalho, é interesse sociológico. É uma coisa interessante, diferente. Claro que sim. Claro que sim. E assim, com estas sugestões monotemáticas ou quase, às quais eu me junto, terminamos mais um episódio semanal do nosso podcast. Pode seguir este e todos os outros podcasts do Expresso na sua plataforma preferida de podcasts e dessa forma será informado sempre que lançarmos novos episódios. Para a semana cá estaremos de novo, com novos temas e novos convidados. Obrigado ao David e ao Germano pela análise, ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos e a si que nos escuta. Até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.